Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9 é a oração de Salomão. Prosseguindo nosso estudo com o propósito de aprender com a oração de Salomão, veremos que a forma como ele orou, como ele se portou para fazer os pedidos ao Senhor, como Salomão amplia o alcance de sua oração e também como Salomão terminou o seu reinado de forma punitiva por não preservar sua fidelidade ao Senhor. O pedido do rei Salomão a Deus, humildade antes de qualquer pedido. Logo em seguida, a aclamação como rei de Israel, Deus apareceu em sonho a Salomão e lhe disse, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, pede o que quiseres que te darei. A forma como Salomão atende a proposta do Senhor aponta qualidades que são pré-requisitos para serem atendidos. O apóstolo Tiago disse que pedidos feitos, mesmo em oração, podem ser rejeitados por serem pedidos escusos. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Antes de fazer seu pedido, Salomão enalteceu ao Senhor, destacando alguns feitos dele. Primeiro, beneficência com Davi em lhe dar um filho substituto no trono. Segundo, eleição do povo de Israel como povo grande e importante. O pedido de Salomão. A humildade de um homem sobressai espontaneamente quando não aproveita excessivamente as oportunidades que lhe são apresentadas. Sabedoria e humildade formam uma dupla estrutural e perfeita que proporciona um estado duradouro de reconhecimento e honra. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O pedido de Salomão demonstrou sabedoria e humildade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, diz, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Salomão demonstrou sabedoria no pedido, e foi-lhe dada mais sabedoria ainda, para cumprir o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 25, versículo 29, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Como Deus atendeu ao pedido de Salomão? O pedido de Salomão foi recheado de sabedoria e fundamentada em princípios. A resposta do Senhor foi coerente e fundamentada também no princípio que, ao que tem se dará e terá em abundância. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12 e 13, está escrito, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que não pediste, te dei, assim como riquezas, como glória. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão faz orações intercessórias. Salomão intercede com sabedoria. Antes de apresentar seu pedido ao Senhor, Salomão ora por si mesmo, provavelmente para não incidir no mesmo erro de Caim, que quis apresentar sacrifício a Deus sem antes saber se ele próprio seria aceito, para então oferecer a sua oferta. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 4 e 5, está escrito, e Abel trouxe das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
Conforme visto, antes de aceitar ou rejeitar uma oferta, mesmo que seja um ato de adoração, primeiramente o Senhor aceita ou rejeita o ofertante. Quantas pessoas perdem seu tempo por não observar esse detalhe? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com júbilo. Salomão orou por justiça. A justiça é a virtude que possibilita os humanos viverem de forma harmônica, visto que o gênero humano se tornou imperfeito. Quando há ofensas, só um julgamento justo será capaz de apontar o ato ofensivo, o ofensor e o processo de recuperação, tais como reparo de danos e prejuízos ou perdão. Na sua oração, Salomão orou por isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 31 e 32 está escrito: quando alguém pecar contra o seu próximo e puseres sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar, nesta casa, ouve tu então nos céus e age, e julga a teus servos, condenando o injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Salomão orou pela unificação dos povos na adoração a Deus. Bem antes do profeta Isaías dizer, lá em Isaías 56, versículo 7, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Salomão orou ao Senhor e disse lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 e 42. E também, ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome e vier orar nesta casa. É fabulosa a história de revelações recebidas durante orações. Revelações profundas ocorreram aos servos do Senhor enquanto oravam, como aconteceu com o profeta Daniel sobre as 70 semanas escatológicas. Salomão, enquanto orava na dedicação do templo, incluiu os povos que hoje conhecemos como gentios, eu e você, aprendendo com a prática de oração de Salomão. Salomão, um temente que perdeu o foco, infelizmente. Ao temer ao Senhor, Salomão focou no princípio fundamental da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se ele conhecesse a máxima do Senhor Jesus, teria ido até o último dia da sua vida com toda a glória que alcançou. Olha o que Jesus nos deixou: vigiai, orai para não cair em tentação, porque os dias são maus. Mas Salomão apenas orou. Confira o relato do seu fim, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, as Moabitas, as Amonitas, as Edomitas, as Sidônias, as Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, infelizmente. Por orar e não vigiar, Salomão se perverteu. Da forma que o Senhor tinha ordenado que Israel não fizesse, Salomão procedeu e as consequências foram tais como o Senhor falara. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. A lógica diz que quando algo feito da mesma forma e com os mesmos componentes, o resultado será idêntico. A oração sem vigilância produziu em Salomão o que o Senhor dissera no pacto que fez com Moisés, para ser transmitido à nação de Israel. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Porque
te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Vale ressaltar uma linha deste pacto, que até hoje continua válida e que provavelmente Salomão bem conhecia como letrado que era. Orar sem vigiar é ter olhos, porém vendados. O Senhor se indignou contra Salomão. A desobediência de Salomão rapidamente anulou toda a glória e magnificência que se destacava como abençoado de Deus. Ele não somente andou em procissões dos deuses das nações em sua volta, como mandou construir altares a esses deuses defronte de Jerusalém, a cidade dedicada à adoração a Yahvé, onde estava o templo que ele mesmo construiu para adorá-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 7. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11, está escrito: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu conserto e os meus estatutos que eu te mandei, que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. O que aconteceu mais tarde com a nação de Israel. Concluímos que ao começar um projeto, precisamos prever ao máximo as dificuldades possíveis para não interrompermos a obra no meio do caminho, trazendo frustrações e desânimo para os envolvidos nesta obra. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 9. Quero deixar o meu convite para cada um de vocês participarem conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré, situada a QR 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro da cidade de Santa Maria, Distrito Federal. Deixo um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até a próxima.